Fala atleta, seja bem-vindo a mais um Mente de Atleta Podcast. Se você não me conhece, meu nome é Franklin Jefferson, seu psicólogo do esporte e da performance, e hoje vamos falar sobre como você pode lidar com as frustrações. Eu já te convido aqui a seguir o perfil na plataforma que você estiver ouvindo ou assistindo e também compartilhar com seus amigos naquele grupo do WhatsApp, fazer nosso conteúdo chegar para mais e mais atletas e pessoas que, assim como você, buscam mais performance nas suas vidas. Galera, nem sempre a frustração, e as coisas no dia a dia vão sair como planejados, tá? Você vai se frustrar com isso e tá tudo bem. A frustração é um sentimento que ele surge quando não conseguimos aquilo que esperávamos. A gente deposita tanta expectativa em algo, como no resultado de uma competição, e eu falo isso porque muitas vezes os atletas que eu trabalho, que independente se são de esportes individuais ou coletivos, que talvez na competição você conquista até o seu melhor desempenho, sua melhor performance da sua vida. Só que, mesmo assim, talvez você não ganhe a competição. Entende que você está conseguindo o seu recorde pessoal, você está conseguindo realmente ter um excelente desempenho, aplicar tudo que você se preparou. Só que, mesmo assim, talvez você não ganhe. E talvez você se frustre com isso porque a sua avaliação não estava relacionada ao seu desempenho, à sua performance, ao quanto você foi bem, mas sim a uma medalha. Sua avaliação sobre si mesmo, sobre toda a sua preparação, está resumida a um resultado. A nossa vida nem sempre será da forma que a gente planeja. Coisas inesperadas acontecem o tempo todo e muitas estão fora do seu controle. Quando criamos expectativas e elas não se cumprem, sentimos um misto de emoções, como a tristeza, a raiva, e a depender de como estavam nossas expectativas naquele momento, pode ocorrer grandes frustrações. Frustrações essas que podem levar você até a querer desistir de tudo. É saudável criar expectativas, tá? Pois elas vão, junto com nossos objetivos e metas, elas vão nos motivar. Isso é interessante. Que atleta nunca colocou, por exemplo, uma foto de medalha ou de troféu de uma grande competição na tela do celular? Isso é o que motiva muito, que faz você lembrar o porquê você está se preparando tanto, tudo que você está passando. Porém, precisamos ter uma certa flexibilidade em relação às nossas expectativas. Ter planos que orientam o nosso futuro, a nossa preparação, o que eu preciso fazer para alcançar meus objetivos. Mas é preciso também estar aberto para aquilo que foge do nosso controle. É importante que você, atleta, entenda que a derrota é inevitável. No episódio 6 aqui do podcast, eu falo um pouco mais sobre a derrota, tá? Então recomendo vocês estarem lá e assistindo. E já aproveita também, assiste todos os episódios anteriores aqui a esse. Mas, em alguns momentos, você vai perder. E você vai se frustrar com isso, porque ninguém quer perder. Essa é real. As coisas podem não ocorrer como previsto. Você talvez tome uma decisão ruim, ou simplesmente o seu adversário ele foi melhor naquele dia. A gente tem que ter muita maturidade, tá? Quando você realmente é um atleta, de assumir que meu adversário foi melhor do que eu nesse momento. Mas também é possível que atletas que ganham tudo se frustrem, tá? Porque muitas vezes não há um desafio naquele momento, ou ele sentiu que, por mais que ele tenha vencido, ele não teve condições positivas para o adversário ganhar. Sei lá, teve alguma situação injusta com a arbitragem, por exemplo, que algo pode acontecer. E você leva uma medalha de ouro, mas você simplesmente não sente nada por ela, porque você não sente que conquistou. Mas vamos lá, partindo para uma questão mais prática agora, tá? Como vocês podem lidar com a frustração? O primeiro passo é aceitar. É preciso entender que na nossa jornada, ela não vai ser sempre uma linha reta, do ponto A ao ponto B. Não vamos ter controle sobre tudo, e aceitar isso é o primeiro passo. E faz com que a gente leve a vida de uma maneira muito mais leve. Nem tudo é nossa responsabilidade, nem tudo é nossa culpa. É importante notar quando demos o nosso melhor, mesmo que o resultado não tenha sido esperado. Todo desafio, toda situação difícil que nós passamos, tem um potencial de nos trazer mais maturidade. Recentemente, um atleta ele perdeu na final da competição, que era muito importante para ele, principalmente para os seus objetivos do ano, né? Só que essa derrota talvez tenha sido muito mais importante, e anotem isso, essa derrota que ele teve agora no início do ano foi muito mais importante do que todas as vitórias que ele já teve e talvez que vai ter nesse ano. Porque a gente conseguiu notar no nosso trabalho um ponto que talvez não fosse notado se ele não tivesse perdido. E talvez em futuras competições isso poderia prejudicar ele. Então, se você acredita que para você vencer uma grande competição, tudo tem que sair perfeito e nada pode dar errado do planejado, já pode se preparando para o fracasso, tá? E para a frustração.
Se você não desenvolver uma flexibilidade e uma adaptabilidade para enfrentar qualquer desafio inesperado, você tem grandes tendências de não conquistar seus objetivos. O segundo passo para você começar a lidar melhor com a frustração é você ver as coisas como elas realmente são, e não como a gente gostaria que fosse. A boa e velha dose de realidade. Saber a diferença entre o sonho e a realidade no momento presente. Isso nada mais é do que você gerenciar bem as expectativas, como a gente já conversou um pouco mais anteriormente nesse episódio aqui. Já o terceiro passo para você estar lidando melhor com a frustração é você também saber recompensar o processo. Você, atleta, precisa aprender a se motivar com o processo das coisas. Essa é a melhor forma de se prevenir da frustração. Mesmo que você não tenha atingido seu objetivo, isso já tem e já faz com que você encare o processo de uma maneira diferente. Muitas vezes pensamos tanto no fim, na medalha e no pódio, que a gente esquece de valorizar todo o nosso esforço e dedicação na preparação. Por isso, você deve valorizar cada passo da sua preparação, porque é aí que realmente está a sua satisfação de ser um atleta. Eu espero que você tenha curtido o episódio. Não esquece de seguir e curtir aqui o podcast, que ajuda muito. Se você quer dar um próximo passo na sua carreira, eu tenho uma rede de psicólogos especialistas prontos para te atender. A Rede Nauru de Saúde Mental no Esporte. Se cadastre no link aqui embaixo para iniciar seu acompanhamento. Aproveita também e me segue lá no Instagram, @FranklinJefferson. Lá vocês encontram conteúdos diários de preparação psicológica. Galera, desejo para vocês uma ótima semana, ótimos treinos e até a próxima sexta-feira em mais um Mente de Atleta Podcast. Valeu!